Você deve ter aí com você a imagem do cientista maluco, mais ou menos no estilo Sérgio Chapelin em quarentena, prestes a inventar a máquina do tempo de Dark. É um cara cabeludo, de cabelos brancos, desajeitados, com uma cabeça, uma mente brilhante que sabe as respostas para todas as perguntas. Nesse vídeo aqui eu vou falar e tentar desmistificar um pouco esse tema sobre a imagem do cientista maluco, genial, que cria tantas barreiras entre de fato o cientista e a sociedade. O tema envolve duas ideias centrais. Primeiro, a ideia de que cientistas são grandes gênios, verdadeiras calculadoras humanas capazes de resolver todo tipo de problema. E segundo, como uma espécie de consequência da primeira, o fato de que a ciência só avança mediante o surgimento de cientistas desse tipo que vêm com ideias messiânicas trazendo a evolução para a humanidade. Esses dois pontos eles estão muito ligados entre si, um é meio que a consequência do outro, mas para a gente desmistificar isso, a gente tem que começar olhando para qual é a verdadeira imagem de um cientista e então descobrir qual que é o seu papel no avanço da ciência. E para isso eu vou utilizar o exemplo do físico, né? O físico que é o tipo de cientista que eu mais conheço. Vamos lá, antes de qualquer coisa, se você quiser receber mais vídeos do canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, acessar o grupo do canal que eu acabei de criar lá no Facebook. Lá você vai poder dar sugestões, você vai poder interagir mais proximamente comigo e também me seguir nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo, beleza? Vamos lá pro vídeo sem enrolação. Quando a gente fala em físicos geniais, às vezes a gente não precisa nem falar da palavra físico ou nem citar que é um cientista, a simples palavra genial já às vezes remete a maioria das pessoas à figura de Albert Einstein. Então a gente vai pegar o Einstein como a figura de problematização, como o físico de problematização desse vídeo. Será que o Einstein era um gênio mesmo? Será que as contribuições do Einstein foram tão messiânicas e importantes a ponto de que ele foi o cara que deu o maior passo na história do avanço da física na humanidade do século XX? Bom, vamos discutir essas duas perguntas. Bom, os relatos acerca do Einstein de fato apontam para ele ter sido um físico extremamente acima da média. Mas com Einstein parece que ocorreu algo que o diferenciava, de certa forma, dos outros físicos, é que ele era não apenas um cara que gostava de física e matemática, e por isso tinha prazer de fazer contas, ele era fissurado por aquilo, né? Os relatos biográficos vão falar sobre isso, né? Então vão haver estudos da biografia do Einstein que vão relatar que ele desde a adolescência ele extremamente se interessava apenas por física e matemática de maneira muito fissurada. E, né, algumas consequências disso, né? É claro que a gente não tem como fazer um diagnóstico hoje em dia, mas é o levantamento de hipóteses sobre o Einstein ser autista, né? Ter sido autista e, né, não ter sido diagnosticado, até mesmo porque o autismo não havia, né, formas de diagnosticar isso na época em que o Einstein viveu. Mas mesmo que o Einstein não fosse autista, é um fato que de alguma forma ele era extremamente acima e diferente dos outros, fora da curva. Então beleza, isso só pode dizer que o Einstein era um gênio. Bom, a gente tem que fazer algumas distinções, duas distinções na verdade. Primeiramente é a distinção feita pelo Primata Falante no vídeo dele que ele fez sobre o mito da genialidade, onde ele até comenta, não sei se ele chega a falar do Einstein, mas ele fala que, né, os chamados gênios, que a humanidade postula como gênios, sejam jogadores de futebol ou cientistas, eles não são gênios 100% do tempo. Eles têm momentos em que eles produzem algo que é extremamente genial e fora do comum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que levantar quanto ao Einstein é o fato de que ele não era como os outros cientistas. Ele tinha ou uma propensão genética por causa do autismo, que ele possivelmente tinha, mas como a gente não pode assumir que ele tinha autismo, vamos dizer que ele tinha uma propensão, seja do seu ambiente, né, e a família dele, o pai e o tio dele que eram engenheiros, e todos eles tinham uma relação mais próxima com a ciência, pode ser que o ambiente moldou ele dessa forma, enfim, o Einstein tinha algo de diferente dos outros físicos, mas ele também não era 100% do tempo diferente dos outros físicos, né? Ele não era genial 100% do tempo. Então, o ponto que eu quero trazer aqui é que, pois bem, o Einstein pode ter sido um cara acima da média, mas isso não é a imagem do cientista, não é aquilo que você tem que ser para ser um cientista. O fato dele ser fora da curva, ele já era fora da curva não só na sociedade comum, ele era fora da curva na sociedade de físicos. Bom, então se ele era fora da curva até mesmo para um físico, isso só pode querer dizer que beleza, ele, né, a gente não precisa ser gênio para ser físico, mas para a gente descobrir alguma coisa na física que revolucione as coisas, né,
fazer algo de interessante, a gente tem que ser esse gênio, né? A física só vai avançar mediante o aparecimento desse tal gênio. Bom, a verdade é que não, definitivamente não. Não é o simples fato do Einstein ter sido um gênio que fez com que ele desenvolvesse teorias e que revolucionasse a física de maneira genialmente incrível. E se o Einstein não existisse, nossa, a humanidade estaria de volta ao mundo das cavernas. Não. O Einstein ele não simplesmente tirou a relatividade do meio da cachola dele, resolveu o problema e fez tudo sozinho, sem ajuda de ninguém, sem usar resultados anteriores. E o que eu quero dizer com isso é só um exemplo do Einstein, mas o que eu quero dizer é que nada, em nenhuma ciência, vem de pura genialidade e pura, tirei isso da minha cabeça aqui. A ciência, ela é uma construção e ela se constrói pelo meio do trabalho de muitos cientistas. Se nós retornarmos ao exemplo do Einstein, né, porque é o cara que eu estou usando para exemplificar tudo aqui, se nós retornarmos ao caso do Einstein, nós vamos ver que tudo que ele fez foi dar uma reinterpretação para umas equações e umas transformações que já haviam sido propostas e para algumas leis físicas ele tornou elas mais gerais. No caso dele foi a lei física de que inicialmente se achava que as leis da mecânica eram as mesmas para todos os referenciais, e o Einstein simplesmente levou isso a um modelo mais geral, de que as leis físicas seriam as mesmas, o que levaria à constância da velocidade da luz, e toda a relatividade surgiu a partir daí. Mas ele foi lá e deu uma pequena modificação naquilo, e acabou por aquela modificação ter sido uma interpretação extremamente genial. Mas haviam físicos no mundo inteiro buscando explicações para a propagação da velocidade da luz, para a existência ou inexistência do éter, que seria o meio por onde a luz se propaga. O que pode ter acontecido com Einstein é simplesmente o fato dele ser parte de uma nova geração e ter uma visão diferente e não dogmática da física, tanto quanto os antigos físicos, né? Os físicos que já eram mais velhos naquela época, que haviam estudado há mais tempo e não haviam acompanhado tão de perto as mudanças e já estavam meio viciados nos seus próprios pensamentos e nos seus próprios dogmas. O Einstein foi um cara novo, surgiu ali e pensou, não, mas as coisas não são da forma com que eles estão pensando, pode ser dessa forma aqui, né? Foi uma visão nova. E o mesmo fenômeno aconteceu com Einstein quando ele estava velho e não acreditava, não aceitava os avanços da mecânica quântica. Então, se o Einstein fosse esse cara messiânico que vai trazer todos os avanços da humanidade, ele teria sido genial na sua juventude e, quando ele fosse muito velho, ele seria mais genial ainda, capaz de trazer a mecânica quântica a novos patamares, mas não, ele ficou lá meio encucado, dizendo que não, Deus não joga dados e a mecânica quântica não tem probabilidade e tal, quando na verdade todos os novos físicos vinham surgindo e vinham demonstrando o fenômeno factual de que a mecânica quântica era governada por leis de probabilidade. E o Einstein ficava lá naquela bitolação. Por quê? Porque estava velho, estava viciado, não era mais juventude na física. E esses novos cientistas nunca foram, a gente idolatra bastante alguns deles, né, que surgiram e desenvolveram a mecânica quântica, mas isso é simplesmente por idolatria no sentido de, olha o que o cara fez, no sentido de, meu Deus, esse cara descobriu algo muito legal e você admira a descoberta e não simplesmente acha que o fato dele ter descoberto isso torna ele um gênio. Mas o fato desses novos físicos terem feito descobertas na mecânica quântica não fez com que toda a sociedade achasse que eles eram gênios. O Einstein continuou sendo o cara genial. E a verdade é que essa visão de gênio, físico genial, cientista genial, cria uma barreira imensa entre a sociedade, as pessoas que vivem no mundo e não fazem parte do meio acadêmico, e a academia, os cientistas, aqueles que fazem a pesquisa. De certa forma, isso chega a criar até uma aversão por parte da sociedade quanto aos temas, as temáticas científicas, porque eles vão acreditar que, ciência é coisa para gênio. Só um gênio pode entender aquilo que a física, aquilo que as ciências estão estudando. Então eu não vou nem me dar o trabalho de tentar entender, porque eu não sou um gênio. Lá na escola, o meu professor já me mostrou que eu não sabia resolver equação de Bhaskara, eu não sabia qual era o quadrado do cateto da hipotenusa. Enfim, essa é uma das barreiras e isso cria, claro, todo um misticismo, né? Cria a possibilidade das pessoas não saberem o que é ciência e o que não é ciência, acreditar em qualquer coisa, e aí surgem astrólogos, cura quântica, surge uma série de problemáticas, surge gente atualmente, no momento em que eu gravo esse vídeo, ignorando a ciência quanto
a Covid-19 e isso vai se repetindo como uma bola de neve. Não estou dizendo que a gente achar que o cientista, né, manter essa imagem do cientista é o único fator, mas ele contribui bastante. E também outro problema é mesmo dentro da academia, isso acaba gerando de alguma forma um entendimento de que o único físico bom, o único físico que é realmente reconhecido é aquele que faz descobertas revolucionárias. Você só é um físico de verdade se você provar hoje em dia a teoria quântica da gravitação, né? Então você tem que ser esse tipo de cara para ser um físico, senão você é só um bosta. Eu posso dar um pouco do meu relato pessoal. Eu por muito tempo e ainda de certa forma luto para entender que eu não preciso sair estudando a física da gravitação quântica para ser um físico que vai ter um certo sucesso ou vai ser, pelo menos, para ser simplesmente reconhecido como físico. Eu não preciso, sabe, porque existem tantas coisas a serem descobertas, algumas coisas a gente simplesmente dá mais importância que outras, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que descobrir as outras. Eu evidentemente adoraria estudar gravitação quântica de campo e produzir uma teoria para isso, e mesmo que eu vá lá e faça isso, eu não vou ter feito isso sozinho, eu não vou ser um gênio se eu chegar e propor uma teoria, porque essa proposição de teoria, do jeito com que a física é feita, principalmente atualmente, mas ela sempre foi feita dessa forma, ela é sempre uma construção muito coletiva, são sempre muitas pessoas envolvidas em um projeto de pesquisa. Quanto mais coisa a gente tem para pesquisar, mais gente a gente precisa, né? Tanto é que se você for olhar os últimos prêmios Nobel, sei lá, não sei de que ano para cá, mas muitos dos prêmios Nobel são entregues para mais de uma pessoa. Não é um cientista que foi lá e ganhou o prêmio Nobel. É um grupo de pesquisadores. Então, não faz mais nem sentido você imaginar essa figura do gênio como um cara, né, que é pintado como um cara que entende de tudo. Porque tudo é tão complexo que uma pessoa só não tem como dar conta de descobrir alguma coisa. Pode ser que na época do Einstein, até Newton, por exemplo, as coisas eram um pouco diferentes. Existia tão pouca coisa descoberta que qualquer um que fosse descobrir alguma coisa era revolucionário demais. Mas agora já existe muita coisa descoberta e para a gente descobrir algo novo fica cada vez mais difícil. Então o meu ponto eu posso até tentar dar uma dica para você que quer estudar física, que estuda física, que já está trabalhando como físico, ou como qualquer outro cientista. Se você acha que você tem que revolucionar a sua área para ser um grande cientista, acalme-se. Acalme-se, você faça o seu trabalho, né? Faça da melhor forma que você pode fazer isso e tudo bem se você não revolucionar a sua área. O Einstein, o Newton, o Kepler, Hawking, Richard Feynman, nenhum desses caras sabia que revolucionaria a sua própria área antes de fazer isso e antes das pessoas. Alguns deles só foram reconhecidos depois de morrer. Então, não faz muito sentido você ficar pensando, nossa, mas para eu ser um cientista eu tenho que ser um gênio aqui. Calma. Né? A partir do momento que você estuda tanto uma área de pesquisa e você está tão imbricado dentro de um problema, você se torna tão expert naquela situação que você é finalmente capaz, talvez, de produzir conhecimento para a humanidade. A questão é, esse conhecimento vai ser um conhecimento muito útil ou vai ser um conhecimento que, ok, é um conhecimento, mas não vai fazer tanta diferença? A gente não tem como saber. É por isso que a ciência se desenvolve, porque as pessoas simplesmente pesquisam pela vontade de pesquisar. E se você aí está na escola, você está na graduação de física, está na graduação de alguma outra ciência, está fazendo qualquer coisa da sua vida, leve isso para a sua vida. Você não vai pensar, eu não sou um gênio, então eu não vou conseguir fazer nada. Bom, você não vai ser um gênio até você fazer alguma coisa e alguém dizer que você é um gênio. Nossa, eu acho que eu poderia trabalhar como coach quântico. Enfim, esse foi só um vídeo para expor as minhas ideias acerca desse mito do físico, do cientista genial. Eu espero que tenham compreendido qual é a ideia, espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueça de avaliar, se inscrever e deixa ali embaixo o seu comentário, o que você estuda, se você chegou até aqui, se você estuda, se você acha, tem essa ideia na sua cabeça de que tem que ser um físico, um cientista genial para fazer alguma coisa. Se você não acha isso, ou se você já viu relatos, deixa ali embaixo o seu comentário, certo? Eu espero ver vocês nos próximos vídeos aí do canal, que eu estou tentando fazer cada vez mais vídeos aqui, né? Nessa quarentena tá dando para dar um gás. Até mais e valeu! Teste, teste, teste. Alô, alô. Alô. Fala aí. Testando.